Hoje nós vamos aqui tratar deste assunto a respeito da nova ordem mundial e do problema do papado, ou seja, da destruição da Igreja Católica através da destruição da própria fé e da hierarquia da Igreja. Então, para nós comentarmos sobre esse assunto, então eu trago aqui para vocês hoje a carta que Francisco escreveu para os participantes da reunião de primavera de 2021, para esses membros do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Então ele escreve essa carta aqui para eles, confiada através do cardeal Peter Turkson, que é prefeito do Dicastério da Santa Sé para a promoção do desenvolvimento humano integral. Então aqui você veja que tem ali um dicastério para a promoção do desenvolvimento humano integral. E dentro dessa carta nós vamos perceber elementos importantes para a nossa reflexão e o nosso discernimento a propósito daquilo que está acontecendo hoje na igreja e no mundo. Então a gente sempre lembra que o nosso objetivo aqui não é fundar uma seita, não é ter adeptos, não é fazer com que as pessoas sejam nossos seguidores, mas é mostrar a verdade, segundo aquilo que a gente interpreta na lógica da história e da doutrina católica. Então eu tenho esse compromisso com a verdade e eu peço que todas as pessoas que escutam essas nossas palestras e encontram nelas algum erro, que então proponham e venham para o debate. Porque eu estou disposto a me converter de qualquer erro para a verdade, desde que aquilo seja claramente demonstrado. Agora, se as pessoas estão percebendo que aquilo que nós estamos dizendo é verdade, então que elas procurem agir conforme a verdade. Então não estou querendo dizer aqui que nós somos melhores do que os outros, ou que nós temos as verdades e os outros têm as mentiras, mas nós estamos querendo dizer que eu tive a humildade de me converter àquilo que eu percebi que era verdadeiro. Então, todas as vezes que nós fazemos um pronunciamento assim, nós estamos convidando a todos a terem a humildade de mudar de opinião, de refletir, de estudar, de compreender, de pedir através da oração o entendimento e a luz do Espírito Santo para julgar as coisas conforme a doutrina e aquilo que Deus nos revelou, e assim poder compreender todos os fatos da realidade segundo aquilo que a verdade nos ensina. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo veio na Terra e Ele mesmo disse, eu sou a verdade, então fica evidente com isso que Ele não poderia nos dar a verdade durante alguns anos, durante alguns dias, e depois subir ao céu e nos deixar aí na confusão e na mentira. Então é preciso nós acreditarmos naquele que disse, eu sou a verdade, e acreditarmos que Ele não fez um serviço pela metade, mas Ele, ao subir ao céu, deixou pessoas responsáveis por continuar transmitindo a verdade. E pessoas capazes de ter uma infalibilidade, ou seja, um discernimento infalível para julgar entre a verdade e o erro. Então é assim que nós acreditamos. Então veja aqui o que diz Francisco nessa carta que ele escreveu para os participantes desse congresso, que reúne as cabeças do sistema monetário, do sistema financeiro internacional. Então ele diz o seguinte, que nos últimos 12 meses, o nosso mundo foi forçado pela pandemia a enfrentar uma série de crises socioeconômicas, ecológicas e políticas graves e interrelacionadas. Espero que vossas discussões contribuam para o desenvolvimento de um modelo de reelaboração capaz de trazer soluções novas, mais inclusivas e sustentáveis para apoiar a economia,
ajudar os indivíduos e comunidades a alcançarem suas aspirações mais profundas e o bem comum universal. Então ele diz que a noção de reelaboração não pode ser satisfeita com um retorno ao modelo desigual e insustentável de vida econômica e social, onde uma pequena minoria da população detém a metade da riqueza. No entanto, a pandemia nos lembrou que ninguém pode se salvar sozinho. Então aqui ele fala em salvação, mas não é de salvação espiritual, não. É salvação num contexto socioeconômico e político, como é o interesse dele. A gente não vê ele aqui falar de salvação das almas. Isso você nunca vai ver. Nós estamos falando de uma salvação diante de problemas. Então é por isso que aqui a gente faz a citação desta entrevista que Monsenhor Viganò fez a Aldo Valli, no dia 2 de abril, dizendo que a instauração da nova ordem vai começar justamente com esse pretexto da assim chamada pandemia, deixando muitos com uma sensação nítida de perda da serenidade e da paz interior. Então é interessante aqui esta observação de Monsenhor Viganò, porque ele percebe muito bem que a questão da pandemia, não obstante existir ali alguma coisa, alguma doença, eles fazem com que isso seja manipulado, fazem com que isso seja levado a números que não expressam a realidade e fazem também com que isso seja um pretexto para uma instalação definitiva da nova ordem mundial. Então é aqui que o discurso e também esta carta, especificamente falando, de Francisco, vai concentrar toda a discussão em torno do problema da pandemia. Ele fala do problema do mundo, ele fala de um problema social, econômico e político, de uma crise sanitária, mas ele não invoca o céu. Ele não faz ligação dessas coisas com o mundo sobrenatural. Como seria a lógica de qualquer ministro numa igreja? Mesmo que seja de uma igreja cismática, mesmo que seja de uma igreja herética. Normalmente, quando nós falamos de igreja, nós nos colocamos numa perspectiva sobrenatural. Mas veja que ele vai dizer, aqui continuando a carta de Francisco, ele diz que se queremos que nosso mundo seja um mundo melhor, mais humano e mais unido depois dessa crise, devemos projetar novas e criativas formas de participação social, política e econômica, que estejam atentas às vozes dos pobres e que se comprometam a incluí-los na construção do nosso futuro comum. Isso aqui é palavra de alguém que se apresenta como Papa. Veja mais o que ele diz. Essas relações só podem ser estabelecidas através do desenvolvimento de uma cultura do encontro. Então, esse aqui é outro termo que está muito presente na Fratelli Tutti, nos seus pronunciamentos, nas suas homilias. Então você fala de uma cultura do encontro, onde cada voz pode ser ouvida, todos podem florescer, encontramos pontos de contato, construímos pontes e imaginamos soluções. Então você percebe aqui que ele está muito interessado em unir toda a humanidade, em fazer com que todas as pessoas estejam juntas à procura de soluções, não importa qual seja a fé.